Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje, o Senhor traz para você mais uma mensagem do céu, é uma mensagem de vida eterna, é uma palavra de salvação. Abra a descrição do vídeo e acompanha comigo a liturgia desta quinta-feira. É uma mensagem do céu para você. A liturgia dessa quinta-feira, o evangelho de hoje está em Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31. É a parábola do rico opulento e do pobre Lázaro. Estamos na quaresma, lembre-se, a quaresma é tempo de jejum, tempo de oração e tempo de esmola. Essas são as três ferramentas que nos levam à conversão: jejum, esmola e oração. E o tema dessa liturgia de hoje é a esmola. Acompanhe comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas 16, de 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, ficava sentado no chão junto à porta do rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas em vez disso os cães vinham lamber as suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te, durante a vida Lázaro recebeu males, enquanto você recebeu bens. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém descesse, já não poderia passar daqui para junto de vós, nem daí poderiam atravessar até vir a nós. O rico insistiu: Ó pai Abraão, eu te suplico, manda então Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que ele os avise, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão, porém, lhes disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, mesmo se alguém ressuscitasse dentre os mortos, não acreditaria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, essa palavra de hoje ela é autoexplicativa. Essa mensagem, essa parábola de Jesus é autoexplicativa. Nem precisaria de meditação, porque ela é muito clara. Estamos na quaresma, e na quaresma, para alcançarmos a graça da conversão, a igreja nos apresenta 3 ferramentas, como eu dizia no início do vídeo: o jejum, a oração e a esmola. No evangelho de hoje, Jesus nos chama, nos convida a viver a esmola. E Jesus nos apresenta a esmola como pedra de salvação ou pedra de tropeço. A esmola pode ser para você porta do céu ou porta do inferno. Sim, meus amados. Provérbios diz que a caridade, a esmola, cobre uma multidão de pecados. A esmola cobre uma multidão de pecados. O livro de Tobias, no final do livro de Tobias, o anjo Rafael, quando ele se revela a Tobias e a seu pai Tobit, ele mostra que por causa das esmolas que o seu pai Tobit concedeu na sua juventude,
Deus o cumulou de graças e restaurou a sua vida que havia caído numa verdadeira desgraça. Deus o cura da cegueira, Deus o restitui de bens, Deus o concede uma morte feliz na graça de Deus. Por quê? Porque na juventude, Tobit havia sido um homem extremamente caridoso e havia dado muitas esmolas. A esmola cobre uma multidão de pecados. Mas em contrapartida, aqui nós vemos no evangelho de hoje um homem que era rico, muito opulento. Ele era tão rico que todos os dias, de segunda a segunda, ele fazia festas maravilhosas na sua casa. Olha o que diz o evangelho de hoje. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e dava festas esplêndidas todos os dias. Todos os dias ele dava festas esplêndidas. Enquanto ele celebrava, dava festas esplêndidas todos os dias, havia um homem que morava na rua, que não tinha um teto para se abrigar. O homem que, devido à sua situação de indigência, à sua pobreza, à sua necessidade, à sua carestia dos bens mais essenciais para a vida, como a comida, esse homem havia contraído uma doença, quem sabe talvez até uma lepra, e ele estava cheio de feridas. E ele sabia que naquela casa havia um homem muito rico que dava festa todos os dias. E se ele dava festa todos os dias, e festas muito opulentas, grandes festas, quando você faz uma grande festa, sempre sobra comida. Ele pensava, eu vou ficar na porta desse rico, porque eu sei que vai sobrar comida na festa, quem sabe ele me dá alguma coisa. Mas o rico não dava sequer uma migalha para o pobre Lázaro. Ao invés disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Ele não tinha um amigo sequer. Ele só tinha cães. Queridos, Jesus chama esse homem de Lázaro porque ele tinha também um amigo que também se chamava Lázaro. E esse amigo de Jesus, que era chamado Lázaro também era leproso. E aqui Jesus nos dá um recado a nós, é claro, hoje, século 21, no ano de 2023, Jesus nos dá um recado para nós hoje. Precisamos usar a esmola como ferramenta de salvação. Porque o rico, opulento, não dava sequer uma migalha de pão para Lázaro. E ele morre, Lázaro também morre. O evangelho diz que Lázaro vai para o seio de Abraão, Lázaro é recolhido no alto da montanha, enquanto o rico vai ao inferno e sofre tormentos eternos. Primeiro ponto desse evangelho de hoje: se você está sofrendo, lembre-se, aquele que sofre na amizade com Jesus há de colher a vida eterna. Comigo no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Vou preparar para vós um lugar, para onde que eu esteja, estejais vós também, disse o Senhor. Coragem, Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Apocalipse capítulo 7, versículo 7. Ali não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, e Deus enxugará todas as lágrimas dos teus olhos. Apocalipse 7, 7. Por quê? Porque Jesus tinha um amigo que também se chamava Lázaro, que também era leproso, como eu disse, e que Jesus não o curava. Queridos, Jesus havia curado cegos, Jesus havia feito paralíticos andarem, Jesus havia aberto o ouvido a surdos, Jesus havia operado milagres tremendos, Jesus havia curado 10 leprosos, mas Jesus não curou o seu amigo Lázaro, que era leproso. E Lázaro olhava aquilo e via Jesus operar tantos milagres, e talvez Lázaro se perguntasse: eu que sou amigo dele, por que ele não me curou? Por que Jesus cura tantos leprosos e eu que sou leproso, Jesus não me curou? Ao contar essa parábola, Jesus dá uma mensagem clara para Lázaro, seu amigo, dizendo: Lázaro, essa lepra que você tem é a sua salvação, é a porta do céu. Então aguenta firme, meu filho, aguenta firme. Porque se não fosse essa lepra, você não iria para o céu. E essa lepra há de manifestar a glória de Deus. E foi de fato. Vocês sabem a história do Lázaro, ele morre com essa lepra e Jesus o ressuscita. Jesus não o curou da lepra, deixou ele morrer da lepra, mas depois o ressuscitou com plena saúde, ressuscitou depois de dias enterrado. Lázaro, irmão de Maria e de Marta. Então Jesus está dando uma mensagem para Lázaro: aguenta firme,
aguenta firme e você verá a glória de Deus. E é o que ele mesmo disse para Marta. Marta disse: Jesus, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não haveria morrido. E Jesus disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Esse é o primeiro ponto do Evangelho. Se hoje na sua vida você tem sido Lázaro, se hoje na sua vida você tem passado por cruzes, por sofrimentos, está difícil para você, aguenta firme. Se creres, verás a glória de Deus. O que adianta o homem ter saúde, felicidade, ser um rico opulento que dá festas todo dia nessa vida e depois morrer e ir para o inferno? É melhor ser um Lázaro, sofrer aqui e viver a glória e a felicidade pelos séculos dos séculos no alto da montanha. E aqui está outro ponto do Evangelho de hoje. O rico opulento, o rico herculão, o rico guloso, glutão, ele só queria viver prazeres. Parecia um homem do século XXI, não é? O homem do século XXI, ele vive buscando prazer e fugindo da dor. Era o que aquele homem fazia. Ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro, mas o dinheiro dele só servia para ele mesmo. Ele dava festas esplêndidas todos os dias e não dava sequer uma migalha de pão para um pobre que morria em frente da casa dele de fome, de frio, com sede, com lepra. Em frente da porta dele, ele não dava sequer uma migalha de pão. Querido, se a esmola apaga uma multidão de pecados, se por causa da esmola Tobit mereceu a graça de Deus e Deus restaurou a vida da família de Tobit, ao mesmo tempo, aquele que se nega a socorrer o irmão em suas necessidades atrai sobre si maldição e morte eterna. Por isso a esmola é uma faca de dois gumes. A esmola pode te salvar ou te condenar, se você se negar a socorrer o irmão que passa necessidade. E aquele homem foi para o inferno, e aquele homem Jesus não põe nome. O pobre ele chama de Lázaro, identifica o pobre com seu amigo dizendo: se você está sofrendo, aguenta firme, você é meu amigo. Aguenta firme, eu te ressuscitarei, eu manifestarei a minha glória na sua vida, na sua história, aguenta firme. Mas em contrapartida, se você vira as costas para o que sofre, você não é amigo de Jesus. Você não está entre os amigos de Jesus. E você não pode morar com Jesus no alto da montanha. O rico opulão foi para o inferno, e no inferno ele era atormentado. E olha o que acontece no inferno, ele pede que Abraão avise os seus irmãos que estavam na terra e que viviam do mesmo jeito que ele vivia, para que eles também não vão para o inferno. Mas por que ele pede para avisar os seus irmãos, porque seus irmãos não vão para o inferno? Se no inferno as almas condenadas, os demônios e os condenados não têm caridade alguma, por que ele não queria que os seus irmãos fossem para o inferno? Acontece, meus amados, que aquele que está no inferno, quando ele vai ao inferno, ele deixa o seu contra-testemunho. E cada pessoa que vai também ao inferno por causa do contra-testemunho daquela pessoa, por causa dos maus ensinamentos que a vida daquela pessoa deu, aumenta o tormento e o sofrimento daquela alma no inferno. Então ele não queria que os irmãos dele fossem ao inferno, porque se os irmãos dele fossem ao inferno, ele ia sofrer ainda mais e mais e mais no inferno. Mas em contrapartida, da mesma forma que ninguém vai ao inferno sozinho, mas sempre arrasta outras pessoas ao inferno atrás de si, por conta do seu mau exemplo de vida, ninguém também vai ao céu sozinho. E o testemunho de vida de santidade arrasta uma multidão de pessoas para o céu. Como você viu no livro, como você pode ver no livro de Tobias. Leia o livro de Tobias. Tobias, por causa da sua santidade de vida, curou toda a sua família. A família dele inteira viveu uma vida feliz. O filho Tobias, a parente dele, Sara, que era atormentada por um demônio, Asmodeu, foi exorcizada. A família de Sara foi transformada. A família inteira, todos os aqui que estavam unidos por laço de sangue com Tobias, foram beneficiados por causa da esmola que Tobias dava. E agora fica para você a decisão. Deuteronômio capítulo 30 diz: eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe. Estende a mão para o que você quer. Você pode estender a mão para a água ou para o fogo. Você pode escolher o alto da montanha ou o inferno. A decisão é sua. A esmola apaga uma multidão de pecados. A esmola apaga uma multidão de pecados. Aquele rico que tinha condições de dar festas opulentas todos os dias, podia também comer muito bem e ter uma vida muito confortável,
mas, ao mesmo tempo, socorrer e auxiliar aqueles que sofrem. E se ele tivesse socorrido Lázaro e outros pobres, ele estaria com Lázaro e com Abraão no alto da montanha. Queridos, um dos piores tormentos da alma no inferno é saber que com muito pouco ela poderia se salvar. Com muito pouco. O que é esmola? A esmola é muito pouco. Deus não pede que você dê toda a sua herança, toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio. Deus pede que você ajude aquele que sofre. Às vezes ajudar com um pão, às vezes ajudar com uma palavra, às vezes ajudar com um consolo, às vezes ajudar com um testemunho de vida santa, às vezes ajudar mostrando para eles a palavra de Deus, o Evangelho, o alto da montanha. Seja caridoso. Viva a esmola, porque a esmola apaga uma multidão de pecados. Infelizmente eu sou pecador e tenho uma multidão de pecados. Eu decido apagar essa multidão de pecados pela esmola, pela caridade, porque Deus é amor. Então, sejamos parecidos com Deus. Tenhamos a face parecida com a face do nosso Pai Celeste. Deus é amor, Deus é caridade. Seja parecido com Deus. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada!